Meu marido sumiu por anos e eu achei que ele estivesse morto, mas anos depois ele voltou com um filho novo e uma história nojenta. Cheguei em casa do trabalho pensando em nada além do que eu ia fazer para o jantar. Minha filha estava no banco de trás resmungando sobre o dever de casa, o rádio baixo. Apenas mais um dia de semana. Ao entrar na nossa rua, senti algo estranho. O carro dele não estava na garagem. Naquele turno, ele costumava chegar antes da gente e gostava de já estar lá dentro. Naquela noite, a luz da varanda estava acesa e a garagem estava vazia. Lá dentro, a casa parecia errada. Não assustadora, mas quieta demais. Sem música, sem panela no fogão, sem o som dele conversando com nossa filha. Ela jogou os sapatos no corredor e correu para o sofá como se fosse uma noite qualquer. Fiquei ali parada com a mochila dela ainda no meu ombro, tentando acreditar que havia uma explicação simples. Ficou até tarde no trabalho, parou em algum lugar, a bateria do celular acabou. Tudo bem. Coloquei minhas coisas no lugar, chequei meu celular e não vi nada dele. Nem mensagem, nem ligação perdida. Liguei uma vez. Caiu direto na caixa postal. Meu peito deu aquele aperto que eu sempre chamo de exagero. Disse à minha filha que ele provavelmente estava a caminho. Abri a porta da frente de novo. Saí na varanda e chamei o nome dele do mesmo jeito que sempre fazia quando ele estava atrasado. Sem resposta. Apenas o zumbido baixo da geladeira e o cheiro da tigela de cereal que ele deixou na pia naquela manhã. Minha filha veio correndo pelo corredor de meias, com o cabelo todo bagunçado, segurando o bicho de pelúcia que ela arrasta para todo lado. Ela escorregou no chão, riu, e depois fechou a cara quando olhou para trás de mim. "Cadê o papai?" ela perguntou. Disse a ela que ele provavelmente estava preso no trabalho e tentei fazer minha voz soar normal. Por dentro, eu já sentia aquele frio começando no peito, aquele que diz que tem algo errado mesmo quando seu cérebro ainda está inventando desculpas. Chequei meu celular. Nenhuma mensagem. Mandei mensagem mesmo assim. Depois liguei. Direto para a caixa postal. Disse a mim mesma que o celular dele devia ter descarregado. Coloquei o meu próprio celular para carregar como se isso ajudasse de alguma forma, e comecei o jantar como um robô, mexendo, temperando, checando o relógio sem parar. Quando já estava totalmente escuro lá fora e nossa filha já estava de pijama, eu estava andando da cozinha até a janela da frente, fingindo que estava só conferindo o tempo. Liguei para o trabalho dele. A mulher na recepção parecia cansada daquele jeito que o pessoal de atendimento ao cliente fica. Ela disse que ele nem tinha batido o ponto. Foi nesse momento que meu estômago despencou de verdade. Eu disse que devia haver um erro. Ela repetiu. Ele não tinha aparecido. Nenhuma ligação. Nada. Liguei para minha mãe com a voz tremendo daquele jeito vergonhoso que eu odeio. Ela fez aquela coisa de tentar parecer calma, mas eu conseguia ouvir ela se mexendo, pegando as chaves, dizendo ao meu pai ao fundo para pegar a jaqueta dele. Eles disseram que estavam vindo. Liguei para meus sogros. Minha sogra ficou muito quieta e depois disse que eles também estavam a caminho. Quando todos chegaram, a sala parecia uma vigília estranha sem as velas. Meus pais de um lado do sofá, meus sogros do outro, minha filha encolhida entre eles observando o rosto de cada um, como se tentasse descobrir o quanto ela deveria estar assustada. Ligamos para a polícia naquela noite e eles nos disseram para esperar até de manhã. Pelo visto, um homem adulto pode simplesmente desaparecer por um tempo e isso não é, tecnicamente, uma emergência. Eu entendo, de verdade. Adultos têm o direito de ir embora. Mas eu não dormi. Fiquei deitada na nossa cama encarando o espaço vazio ao meu lado, ouvindo se algum carro entrava, se a chave girava. Cada vez que uma sirene tocava em algum lugar distante, meu coração saltava. Na manhã seguinte, meus pais me levaram até a delegacia porque minhas mãos não paravam de tremer. Registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento parece algo que outras pessoas fazem, pessoas no jornal, não uma mulher comum que ainda precisava lembrar de preparar o lanche da criança. O policial fez perguntas de rotina com uma voz entediada, quando o vi pela última vez. Se brigamos. Se ele usava alguma substância. Se ele já tinha falado em ir embora. Respondi tudo o mais honestamente que pude, mesmo me sentindo uma suspeita em vez de uma esposa que não dormia. Eles checaram o básico. Hospitais, acidentes, prisão. Nada. Era como se ele tivesse sumido da face da terra. Os dias seguintes se misturaram em uma confusão horrível, de normal e não normal. Eu ainda tinha que arrumar minha filha para a escola. Ainda tinha que garantir que houvesse comida em casa. Ainda tinha que lavar a louça e pagar contas. Mas agora também havia ligações de detetives, mensagens de colegas de trabalho preocupados e aquele nó constante no estômago.
Meus pais começaram a dormir no sofá para eu não ficar sozinha. Meus sogros passavam com travessas de comida e olhos ansiosos, sentados à mesa como se esperassem uma batida na porta que fizesse tudo ter sentido de novo. Ela nunca veio. O que veio foram perguntas, de todos os lados. Amigos ligando, vizinhos me parando na calçada, pessoas do nosso centro comunitário perguntando se eu já tinha ouvido algo toda vez que me viam. Aprendi a dizer não, nada ainda, com um sorrisinho forçado que fazia minhas bochechas doerem. À noite, depois que minha filha finalmente dormia, eu sentava no sofá rolando o feed de uma rede social, lendo artigos sobre cônjuges desaparecidos, ficando mal imaginando os piores cenários. Liguei para o celular dele tantas vezes que a saudação da caixa postal começou a parecer um fantasma. Imprimi panfletos com a foto dele. Nunca pensei que seria aquela pessoa parada em uma máquina de xerox, colocando folha após folha com o rosto do meu marido. Entreguei nos postos de gasolina, coloquei em murais no mercado, colei em postes com meus dedos ficando dormentes no frio. Meus pais vinham comigo, meus sogros também. Pessoas que eu mal conhecia ajudaram a compartilhar o post na internet. Minha sogra chorava no banco do passageiro enquanto dirigíamos pela cidade, segurando uma pilha de panfletos contra o peito como se fosse uma tábua de salvação. Semanas se passaram. A polícia fez o que pôde. O que honestamente não é muito quando não encontram um carro numa vala. Nenhuma conta bancária zerada, nenhuma cena de crime óbvia. Eles me diziam várias vezes que, às vezes, adultos simplesmente vão embora. Eles diziam, você ficaria surpresa com aquela voz baixa e me olhavam com pena. Talvez eu devesse ter prestado mais atenção nessa frase. Uma tarde, algumas semanas depois, a ligação veio. Um policial me pedindo para ir ao necrotério identificar um corpo. Não tem como descrever aquele momento sem parecer dramático. Minhas pernas simplesmente cederam. Minha mãe pegou o telefone antes dele cair no chão. Meu pai ficava repetindo meu nome como se tentasse me puxar de volta para a sala com o som da voz dele. Meus sogros apareceram em minutos, como se estivessem esperando no carro lá fora. Não me lembro do caminho até lá. Lembro das luzes fluorescentes e de como estava frio, o som de portas abrindo e fechando em algum lugar atrás de nós. Lembro do jeito que a mão da minha sogra esmagava a minha, com os dedos brancos de tanta força. O lençol. O cheiro. O jeito que minha mente tentava se partir ao meio. Uma parte gritando que aquilo não podia ser real, e a outra focando em detalhes idiotas como as marcas de arranhão no chão. Não era ele. Quase vomitei com o choque do alívio batendo na parede da culpa. Alguma outra família estava recebendo notícias ruins naquele dia. Alguma outra esposa. Alguns outros pais. Saímos de lá com nossas pernas ainda funcionando, e eu quis desabar no estacionamento de qualquer jeito. No caminho para casa, minha mãe continuava dizendo que era um sinal, que ele devia estar vivo, que tínhamos que manter a fé. Eu concordava porque não me restavam palavras. Você pensaria que esse seria o ponto de virada onde a esperança voltaria. Não foi. Depois disso, algo mudou no jeito que as pessoas me olhavam. As perguntas práticas começaram. Se tínhamos alguma dívida. Se havia algum seguro. Se ele andava estressado. As pessoas sussurravam quando achavam que eu não ouvia. Peguei frases como crise de meia-idade, outra família em algum lugar, e sabe como é? Você nunca conhece uma pessoa de verdade. Comecei a repassar cada conversa que tivemos naquelas últimas semanas. Cada suspiro, cada noite e tarde que ele disse que precisava de um tempo sozinho. Cada vez que ele encarava o prato por tempo demais. Parecia tentar montar um quebra-cabeça com metade das peças faltando e a imagem na caixa borrada. O mundo não para só porque sua vida explodiu. Meu trabalho me deu um tempinho, mas depois de um tempo as ligações começaram. Eles foram bem educados. Disseram que entendiam minha situação, mas precisavam saber quando eu voltaria. As contas não ligavam para o fato de meu marido estar desaparecido. Nossa hipoteca não ligava. O carnê do carro não ligava. Minha filha ainda precisava de sapatos que servissem nos pés dela que não paravam de crescer. Então eu voltei a trabalhar. Entrar naquele escritório pela primeira vez depois de tudo foi surreal. As pessoas me olhavam como se eu fosse uma notícia ambulante. Alguns me abraçavam. Outros evitavam contato visual como se o luto fosse contagioso. Alguém tinha tirado a foto do meu marido da minha mesa sem perguntar, provavelmente achando que estava me fazendo um favor. Fui ao banheiro e chorei tanto que tive que enfiar papel toalha na boca para não fazer barulho. Fiz meu trabalho de qualquer forma. Atendi telefones, organizei papelada, sorri para clientes que não tinham ideia de que, quando eu dizia, tenha um bom dia, meu cérebro estava gritando, meu marido sumiu. Depois do trabalho, buscava minha filha, ajudava no dever,
Fazia o jantar. Depois ficava acordada à noite encarando o teto, ouvindo o lugar vazio onde o som da respiração dele costumava estar. Em certo ponto, sobreviver vira tomar decisões que você nunca achou que teria que tomar. A casa que um dia pareceu quente e cheia começou a parecer um museu de uma vida que não existia mais. Cada canto tinha uma memória, e não das boas. Minha filha começou a perguntar por que ainda morávamos na casa do papai, se ele não estava lá. Nossas economias não eram infinitas. A hipoteca pesava sobre mim como um bloco de concreto. Conversei com meus pais. Conversei com meus sogros. Até o detetive disse que, realisticamente, depois de um certo tempo sem movimentação, sem provas, você tinha que começar a planejar um futuro onde ele simplesmente não voltaria. Essa frase despedaçou algo em mim e libertou outra coisa ao mesmo tempo. Vendi a casa. As pessoas tinham opiniões, claro. Sempre tem. Alguns acharam prático. Outros acharam cruel. Algumas pessoas chegaram a dizer na minha cara que parecia que eu estava seguindo em frente rápido demais. Como se colocar um imóvel à venda com um corretor fosse a mesma coisa que esquecer que seu marido existiu. Parei de ir a certos eventos comunitários porque não aguentava os olhares. Meus pais me ajudaram a empacotar o lugar. Meu pai tirou as fotos do corredor uma por uma, empilhando com cuidado em uma caixa enquanto minha mãe embrulhava canecas em jornal em silêncio. Meus sogros choraram no dia em que andamos pelos quartos vazios. Minha sogra passou a mão pelo batente da porta, onde tínhamos marcado a altura da minha filha com risquinhos. Prometi que nunca pintaríamos por cima daquelas marcas, o que era mentira porque os novos donos pintaram, obviamente. Minha filha se agarrou na minha perna. Ela foi mais corajosa que eu, honestamente. Crianças são estranhamente resilientes até não serem mais. Mudamos para um lugar menor do outro lado da cidade. Um aluguelzinho com paredes finas e vizinhos barulhentos. E com vista para o estacionamento em vez do quintal onde minha filha tinha aprendido a andar de bicicleta. Era apertado e nada combinava. Mas era algo que eu conseguia pagar só com o meu salário, o que significava que eu conseguia respirar um pouquinho melhor à noite. Meus pais apareceram com cadeiras dobráveis. Minha sogra trouxe cortinas. Meu sogro consertou a porta de um armário que estava solta porque ele precisava consertar algo. O tempo fez aquela coisa que ele faz, esticando e encolhendo ao mesmo tempo. Um ano inteiro passou e às vezes ainda parecia que eu estava parada naquela porta com as chaves na mão, esperando por um carro que nunca entrava na garagem. Outras vezes parecia que minha vida antiga tinha acontecido com outra pessoa. Minha filha começou em uma escola nova, fez novos amigos, parou de perguntar todo santo dia quando o pai ia voltar. Mas ela ainda tinha seus momentos. Noites em que ela se enfiava na minha cama e sussurrava que tinha sonhado que ele estava batendo na porta. Eu a abraçava e lembrava que estávamos seguras. Embora eu mesma não soubesse mais o que aquilo significava. Perto da marca de um ano, meus sogros apareceram no nosso lugar novo sem avisar. Lembro porque eu estava de calça legging com uma mancha no joelho e uma camiseta com a qual eu tinha dormido. Eles estavam os dois mais bem vestidos que o normal. Minha sogra com uma blusa que ela costumava guardar para ocasiões especiais. Meu sogro com uma camisa de botão mesmo. Eles sentaram na minha mesinha de cozinha, com as mãos em volta de canecas baratas de café, como se precisassem de algo para segurar. Minha sogra começou a chorar quase imediatamente. Meu sogro pigarreou várias vezes. Finalmente, ele disse que eles tinham vendido algumas propriedades. Uma casa pequena que costumavam alugar. Um terreno que o próprio pai dele tinha deixado para ele. Eles não precisavam daquilo, ele disse. Estavam ficando velhos. Era hora de simplificar. Eles queriam dar o dinheiro para a neta. Eu só fiquei encarando os dois. Eles explicaram que parecia errado deixar o dinheiro parado lá, enquanto o filho deles tinha fugido das responsabilidades dele. Eles não podiam fazer ele voltar, mas podiam ao menos tentar garantir que nossa filha tivesse algum tipo de segurança. O plano era colocar a maior parte em um fundo para o futuro dela. Talvez faculdade, talvez outra coisa, e usar o resto como entrada para que pudéssemos eventualmente parar de pagar aluguel. Eu discuti. Claro que discuti. Disse a eles que era demais. Disse que as pessoas iam falar. Eles disseram que as pessoas já estavam falando, e que, pelo menos assim, algo bom estava acontecendo. Eles me lembraram que era o dinheiro deles, a escolha deles, e que se o filho deles algum dia tomasse jeito, ele que ficasse bravo com eles pessoalmente. A notícia acabou saindo. Coisas assim sempre correm em uma cidade como a nossa. De repente, surgiram postagens em uma rede social sobre certas pessoas se aproveitando de idosos, com palavras vagas, mas com um alvo bem claro. Vi uma sequência de comentários onde alguém disse literalmente que eu tinha esperado o tempo exato para lucrar. Sentei no meu sofá tremendo, com o celular na mão,
tentando não jogar ele contra a parede. Meus sogros me defendiam quando podiam, mas eu ainda tinha que conviver com aqueles olhares no mercado. Ainda tinha que ficar na fila do banco atrás de alguém que tinha compartilhado aquele post. Ainda tinha que responder aos meus próprios parentes quando ligavam e perguntavam se eu tinha certeza de que era ético aceitar aquele dinheiro. Ético. Como se eu tivesse orquestrado meu próprio abandono para ganhar uma bolada. Acabamos usando parte do dinheiro para dar entrada em uma casa, eventualmente. Não foi imediato. Levei meses para conseguir sequer olhar anúncios. Quando finalmente nos mudamos para a casinha em uma rua mais calma, minha filha correu de quarto em quarto como se fosse um palácio. Montamos a cama dela primeiro. Pintamos as paredes juntas. Abri uma conta separada para o resto do dinheiro e coloquei o nome da minha filha. Cada vez que eu transferia um pouquinho mais do meu salário para aquela conta, parecia que eu estava construindo uma fortaleza tijolo por tijolo em volta do futuro dela. Ela ainda perguntava do pai às vezes. Quanto mais velha ela ficava, mais diretas eram as perguntas. Por que ele foi embora? Se ele estava morto? Se eu tinha certeza? Se houve algo que ela fez? Essa era a que mais doía. Eu dizia a ela a verdade que eu conseguia suportar. Que ele tinha feito escolhas que não tinham nada a ver com o valor dela. Que ele era quem estava perdendo. Que nós ficaríamos bem de qualquer jeito. Por um tempo, essa foi nossa vida. Eu trabalhando, meus pais ajudando, meus sogros vindo nos fins de semana para levar minha filha ao parque. Criamos essa família estranha, toda remendada, que de algum jeito funcionava mesmo com o buraco gigante no meio onde meu marido costumava estar. Então, quase exatamente 2 anos depois de ele desaparecer, alguém bateu na minha porta bem cedo em uma manhã de escola e rasgou aquele normal frágil em pedaços. Eu estava na cozinha fazendo o café da manhã. Minha filha estava à mesa desenhando coraçõezinhos no canto de uma folha de exercícios em vez de fazê-la de verdade. A batida foi alta demais para aquele horário, aquele tipo de pancada pesada que faz seu estômago despencar antes mesmo de você saber por quê. Limpei as mãos em um pano de prato e fui pelo corredor, já ensaiando um discurso na cabeça para algum vendedor que eu ia dispensar. Abri a porta e lá estava ele. Não sei quanto tempo fiquei ali parada só encarando. O tempo fez aquela coisa de esticar e estalar ao mesmo tempo. Ele parecia diferente e exatamente o mesmo. Mais magro, talvez. Olheiras profundas. O mesmo maxilar. O mesmo jeito que ele sempre jogava o cabelo para trás quando estava nervoso. Ele estava parado na minha varanda como se tivesse acabado de sair para pegar o correio. E ao lado dele, encaixado em um carrinho, estava um bebê. Meu cérebro se recusou a ligar os pontos no início. Dei um passo à frente. Ouvi a mim mesma dizer o nome dele. Meu corpo todo foi inundado por algo que parecia alívio e fúria lutando por espaço. Joguei meus braços em volta dele antes que pudesse me conter, soluçando na jaqueta dele, fazendo 1 milhão de perguntas ao mesmo tempo. Onde ele esteve? O que aconteceu? Se ele estava bem? Por que ele não ligou? Por que ele não ligou? Por que ele não ligou? Ele continuava dizendo meu nome, com as mãos desajeitadas nas minhas costas. Havia um atraso estranho na voz dele, como se estivesse respondendo de longe. Nem olhei para o carrinho nos primeiros segundos. Quando finalmente me afastei o suficiente para ver o rosto do bebê, meu cérebro finalmente processou. O bebê era grande demais para ser recém-nascido. Idade suficiente para olhar direto para mim e puxar o zíper do meu moletom. Cabelo escuro, bochechas redondinhas, uma mantinha enrolada nas perninhas. O bebê olhou para mim como se eu fosse apenas uma estranha que interrompeu o passeio. Algo em mim ficou gelado como gelo. Atrás de mim ouvi os passos da minha filha correndo pelo corredor. Ela espiou por baixo do meu braço e parou morta. O corpo dela inteiro ficou rígido. A boca dela abriu. Ela sussurrou: "Papai", com aquela vozinha minúscula que quebrou bem no meio. Ele olhou por cima do meu ombro e sorriu, mas era aquela coisa fraca e culpada que me deu vontade de bater a porta na mesma hora. Não bati. Ainda não. Dei um passo atrás. Puxei minha filha para trás de mim como um escudo. Perguntei de novo onde ele esteve. Ele disse que queria explicar, que precisava entrar, que era uma longa história. Olhei para o carrinho de novo, e de repente, a longa história não parecia tão complicada. Meu peito começou a queimar. Todas as noites perdidas, os sussurros, as teorias malucas que as pessoas tinham jogado no ar, tudo desabou em uma única imagem feia. Disse a ele que ele podia falar da varanda mesmo. Ele implorou. Tentou aquela voz mansa que usava quando queria me acalmar depois de uma briga, dizendo que não deveríamos fazer aquilo na frente da nossa filha. Eu conseguia sentir minha filha tremendo atrás de mim. Disse a ele que, se ele não começasse a falar ali mesmo,
Eu ia fechar a porta e ligar para a polícia só para registrar que ele estava vivo. Então ele falou. Disse que houve outra pessoa. Uma mulher do trabalho, que começou como só conversa durante os turnos da noite e virou outra coisa. Que já vinha acontecendo há mais tempo do que ele queria admitir. Que quando ela engravidou, tudo saiu do controle. Ele não conseguia me encarar, disse ele. Não conseguia encarar nossa filha, meus pais, os pais dele. Disse que arrumou uma mala e saiu dirigindo com o plano de resolver as coisas em outro lugar, e que tudo simplesmente continuou a partir dali. Não sei se existe um jeito certo de descobrir que seu marido não apenas sumiu, mas escolheu ir embora e começar uma segunda vida inteira com outra pessoa. Mas tenho certeza de que, na varanda da frente, na frente do seu filho enquanto um bebê te encara, está bem no topo da lista das piores opções. Ele falou sobre se mudar para outro estado com a mulher, sobre morar com os parentes dela, sobre tentar fazer dar certo. Disse que ela mudou de ideia depois que o bebê nasceu, que ela queria uma fuga da própria bagunça, não uma família de verdade, que criar um filho com um homem que já tinha abandonado uma família acabou sendo menos romântico do que ela pensava. Disse que ela foi embora. Simplesmente sumiu um dia, sem deixar endereço, sem adeus. Deixou uma carta e um bebê, e foi só. Ele disse que voltou dirigindo porque não tinha mais para onde ir. Ele falou como se estivesse me contando sobre um problema no carro, como se tudo aquilo fosse apenas uma série infeliz de eventos que aconteceram com ele, em vez de uma longa corrente de escolhas que ele fez de propósito. Ele continuava tentando enfiar frases como "eu não estava bem da cabeça" e "estava tão deprimido" e "eu não queria te machucar". Eu conseguia ver a história que ele tinha construído na cabeça, aquela em que ele era uma figura trágica que foi puxada para o fundo pelas circunstâncias. Eu explodi. Todo aquele gelo dentro de mim rachou e algo fervendo saiu jorrando. Nem lembro exatamente o que eu disse primeiro. Sei que teve muito "como você ousa" e "você largou sua filha" e "você me deixou pensar que estava morto". Também teve muitos palavrões. Minha filha começou a chorar de novo, mais alto desta vez, com as mãos nos ouvidos. O bebê no carrinho começou a berrar também, porque é claro que ia. Disse a ele que ele precisava ir embora. Agora mesmo. Disse que ele tinha feito a escolha dele quando saiu dirigindo daquela casa pela primeira vez sem nem deixar um bilhete. Disse que não ligava para a longa história dele. Não ligava para as desculpas dele. Não ligava que a segunda vida dele tivesse explodido na cara dele. Disse que não queria ele, nem as mentiras dele, nem o bebê dele em lugar nenhum perto da vida que eu tinha reconstruído, da bagunça que ele deixou. Ele tentou usar a carta do "mas o bebê é inocente". Claro que tentou. Disse que eu estava punindo uma criança pelos pecados dos pais. Tentou me dar um sermão de culpa usando a minha própria fé, perguntando que tipo de pessoa compassiva daria as costas para um bebê indefeso. Ele olhou para nossa filha como se ela pudesse ajudar o caso dele. Ela recuou. Para mim, deu. Disse a ele que, se ele não saísse da minha varanda naquele exato momento, eu ia ligar para a polícia e dizer que a pessoa desaparecida que eles estavam procurando tinha acabado de aparecer. E, a propósito, aqui estava o homem que tinha abandonado a filha por anos e agora tentava largar outro bebê na porta da ex-mulher. Disse que ia entrar com qualquer processo legal que eu encontrasse com o nome dele. Disse que cansei de ser o lugar macio onde ele caía quando explodia a própria vida. Ele ficou parado por um segundo, me olhando como se não reconhecesse a pessoa na frente dele. Depois pegou a alça do carrinho, resmungou algo que não ouvi e desceu os degraus de costas. Fechei a porta. Minha filha desabou contra mim soluçando. Escorreguei pela parede com ela, com o coração batendo tão forte que achei que fosse desmaiar. Conseguia ouvir ele lá fora por um tempo, andando na varanda, depois se afastando, depois uma porta de carro batendo. Eventualmente o som sumiu. Sentei no chão com minha filha no colo, as duas tremendo, e tentei descobrir como explicar qualquer parte disso para uma criança que ainda dormia com a luz noturna acesa. Depois que consegui acalmá-la e deixá-la no quarto com um filme, liguei para meus sogros. Contar a eles que o filho deles estava vivo e que tinha aparecido na minha porta com um bebê foi uma das conversas mais estranhas que já tive. Minha sogra fez um som que eu nunca tinha ouvido sair de uma garganta humana antes, algo entre um soluço e um grito. Meu sogro ficou muito quieto. Eles disseram que estavam vindo. Disse a eles para não virem. Disse que eles precisavam ficar em casa caso ele fosse para lá em seguida. Eles concordaram, a contragosto. Antes de desligarmos, meu sogro disse, com aquela voz rouca que eu nunca tinha ouvido antes: "Obrigado por nos ligar, mesmo depois de tudo." Claro que ele foi para lá. Algumas horas depois, meu celular não parava de vibrar com ligações e mensagens. Meus sogros me contaram que ele tinha aparecido na casa deles com a mesma história, o mesmo bebê,
Os mesmos olhos tristes. Ele tentou se pintar como um homem que tinha passado por coisas indescritíveis, que tinha se perdido, e agora estava pronto para ser perdoado. Eles ouviram. Depois meu sogro, que costumava pedir desculpas até por aumentar um pouco o tom de voz, disse para ele sentar porque precisavam falar sobre o dinheiro. Eu não estava lá, óbvio, mas conheço meus sogros. Consigo imaginar a cena. A cozinha silenciosa, o relógio antigo tic-taqueando na parede, a pilha de contas em uma cestinha no balcão. Consigo ver minha sogra apertando as mãos no colo, e meu sogro finalmente dizendo as palavras que o filho nunca esperou ouvir. Eles contaram sobre as propriedades, sobre vender a casinha de aluguel e o terreno, sobre dar o dinheiro para a neta porque achavam que o filho estava morto ou tinha ido embora de vez. Disseram que estava feito, sem devolução, sem conta secreta com o nome dele. Ele surtou. De acordo com meu sogro, ele passou de triste e arrependido para furioso em cerca de 3 segundos. Acusou os dois de traição. Disse que eu os tinha manipulado. Usou palavras como lavagem cerebral, interesseira e minha herança. Bateu com o punho na mesa com tanta força que uma caneca caiu. O bebê começou a chorar de novo. Minha sogra teve que pegá-lo no colo e andar pela cozinha enquanto o filho adulto gritava com ela por dar um dinheiro que ele tinha na cabeça dele já gastado. Meu sogro, que sempre foi o pacificador, levantou-se e mandou ele sair. Disse a ele que herança não era garantia de nada, que nada na vida era garantia, e que se ele quisesse falar sobre pessoas sendo enganadas, talvez devesse olhar para a garotinha que ele tinha abandonado e para o bebê que ele estava arrastando de casa em casa como se fosse bagagem. Disse que o amava, mas que não ia recompensar aquele tipo de comportamento. Disse que o dinheiro tinha ido para a única pessoa em toda aquela bagunça que não tinha feito nada de errado, a neta deles. Aquele foi o primeiro embate. Não foi o último. Quando ele percebeu que não ia conseguir um cheque dos pais, mudou de tática. Ele foi para a mera internet. Você não tem ideia de quão rápido uma meia-verdade vira uma história completa quando as pessoas querem drama. Começou com uma foto, uma imagem antiga dele com os pais na frente de uma casa, com uma legenda sobre casas de família e promessas. Depois, houve um parágrafo longo sobre como a futura ex dele tinha convencido os pais idosos dele a passarem tudo para o nome da filha dela, deixando ele com nada. Ele nunca mencionou a parte em que convenientemente esqueceu de aparecer para a própria vida por anos. O post bombou no nosso cantinho da internet. As pessoas amam sentir que estão defendendo o injustiçado, especialmente quando esse injustiçado é um homem contando uma história sobre uma ex fria e um sistema sem coração. Choveram comentários. As pessoas compartilhavam com emojis de indignação. Houve tópicos inteiros sobre esposas modernas, mulheres famintas por dinheiro e homens que não são protegidos. Assisti a tudo na tela rachada do meu celular, com meu rosto em lugar nenhum nas fotos. E ainda assim, estampado em cada palavra. Estranhos me chamaram de todos os nomes que você pode imaginar sem nunca terem me conhecido. Pessoas que nos conheciam um pouco, mas não o suficiente, deram palpite. Uma mulher que eu costumava sentar atrás em reuniões comunitárias compartilhou o post com uma legenda sobre "É por isso que o casamento é assustador para os homens hoje em dia". Eu vi tudo. Sentei no meu sofá com minha filha brincando no chão por perto e rolei a tela até meu polegar doer, sentindo que estava vendo minha vida ser reescrita em tempo real pelo homem que a tinha detonado em primeiro lugar. O impacto fora da internet foi igualmente feio. Pessoas me encurralavam no estacionamento do mercado perguntando se era verdade que eu tinha forçado os pais dele a me darem a casa deles. Alguém chegou a dizer: "Deve ser bom ficar rica em cima do trabalho duro dos outros", enquanto eu estava ali segurando uma cartela de ovos e um saco de maçãs. Tive vontade de gritar que eu ainda estava cortando cupons e checando meu saldo bancário antes de encher o tanque, mas eu sabia que não ia adiantar. Ele não parou nas palavras. Começou a aparecer nos lugares. Na escola da minha filha, ficando lá atrás, perto do estacionamento na hora da saída, perto o suficiente para ela ver, longe o suficiente para ser difícil armar um barraco. Ela travava quando via ele, depois corria para o meu carro e batia à porta. A primeira vez que aconteceu, ela tremeu por 1 hora. Fui à escola no dia seguinte e contei tudo. Eles foram solidários. Mas há limites para o que podem fazer sem um papel do juiz na mão. Então eu consegui o papel. Pedir uma medida protetiva não tem nada de glamouroso. Não tem música dramática, nem discursos inspiradores. É apenas formulário e sala de espera e explicar sua dor para pessoas que já ouviram coisas muito piores. Contei sobre o abandono, a volta repentina, o bebê na minha varanda, a campanha online, as aparições na escola,
Senti que estava lendo um roteiro que eu não lembrava de ter aceitado encenar. Eventualmente, um juiz com cara de cansado assinou um pedaço de papel que basicamente dizia que ele precisava ficar longe de mim e da escola da nossa filha. Era alguma coisa, pelo menos no papel. Meus sogros tentaram conversar com ele. Pediram para ele parar de postar, parar de aparecer, pensar no estrago que estava fazendo, não só para mim, mas para o próprio filho. Ele ouvia apenas o suficiente para distorcer as palavras deles depois. Quando as pessoas apontavam que os pais dele estavam me defendendo na internet, ele começava a insinuar que eles estavam caducos, que eu tinha enchido a cabeça deles de mentiras, que eles não eram mais o que costumavam ser. Assisti a ele devorar o próprio sistema de apoio em tempo real. E então, porque pelo visto o nível do comportamento dele ainda não tinha caído o suficiente, ele fez a jogada mais previsível. Sumiu de novo. Desta vez, porém, ele não sumiu sozinho. Ele deixou o bebê para trás. Aconteceu em uma manhã qualquer na casa dos meus sogros. Eles tinham cedido e deixaram ele ficar lá por um tempinho, depois que ele apareceu com mais desculpas e promessas. Eu entendo. Eles são pais. A esperança é teimosa. Eles estabeleceram regras. Ele ia procurar trabalho, ia ajudar com o bebê, não ia beber, não ia levar drama para dentro da casa deles. Por umas 2 semanas até pareceu que ele ia cumprir. Fez uns bicos, levou o bebê para passear. Até foi a uma reunião comunitária com eles como nos velhos tempos. Então, uma manhã, minha sogra acordou com o som do bebê chorando e percebeu que a casa parecia estranha. Silenciosa demais, daquele jeito específico. Foi até o quarto de hóspedes. A cama estava vazia. A mala dele tinha sumido. O armário estava aberto. O bebê estava no berço sozinho, com a fralda cheia, com o rosto vermelho de tanto chorar. Na mesa da cozinha havia um pedaço de papel com algumas frases riscadas com a letra apressada dele. Algo sobre precisar de espaço, e vocês amam ele mais do que eu jamais amaria. E vocês já escolheram o lado de vocês com o dinheiro. Ele tinha ido embora de novo. Deixou o filho para trás como uma sacola de lixo. Minha sogra me ligou soluçando tanto que eu mal conseguia entender. Meu sogro pegou o telefone e disse que eles não sabiam o que fazer, que não conseguiam cuidar de um bebê tão novo em tempo integral, que estavam velhos demais, cansados demais, destruídos demais por tudo aquilo. Dirigi para lá imediatamente, com minha filha no banco de trás com os olhos arregalados, segurando o brinquedo de pelúcia dela, como se ele pudesse afastar a realidade do que estávamos encontrando. Ver aquele bebê na sala deles foi surreal. Ele estava sentado em uma mantinha cercado de brinquedos, com as bochechas grudentas de lágrimas, com as mãozinhas agarrando qualquer coisa que estivesse ao alcance. Ele não tinha ideia de que o pai tinha ido embora. De novo, nenhuma ideia de quantas pontes já tinham sido queimadas em sua curta vida. Peguei ele no colo e ele se aninhou em mim como se me conhecesse há anos, em vez de momentos. Meu coração apertou. Eu não queria outra criança. Não queria nada que me ligasse ainda mais ao homem que tinha feito aquilo. Mas eu não sou de pedra. Meus sogros começaram a buscar ajuda. Falaram com o serviço social, com uma mulher no centro comunitário deles que conhecia alguém em outro estado, para onde a mãe do bebê supostamente tinha ido. Eles postaram em grupos privados na internet com fotos, perguntando se alguém reconhecia a mulher. Foram ignorados, depois xingados por lavar roupa suja em público. E finalmente, devagar, vieram respostas de pessoas que realmente queriam ajudar. Depois de alguns meses nisso, uma daquelas mensagens virou uma pista real. Uma mulher que trabalhava em uma loja de varejo em outra cidade viu a foto e achou que o bebê parecia uma criança que ela tinha visto em uma foto antiga no celular de uma colega. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos. Aquela colega era a mulher por quem meu marido me trocou. A mãe do bebê. Acontece que ela estava vivendo discretamente nessa cidadezinha. Trabalhando, pagando aluguel, tentando fingir que todo o desastre que ela ajudou a criar nunca tinha acontecido. Quando o contato dos meus sogros finalmente a encontrou, ela negou no início. Disse que não era ela. Disse que não conhecia nenhum homem com aquele nome. Então, diante de mais fotos e da ameaça de denúncias formais, ela desabou e admitiu a verdade. Ela disse que estava sobrecarregada, que entrou em pânico, que nunca tinha realmente querido um bebê, queria um homem para resgatá-la da vida antiga, e depois percebeu que só tinha trocado uma bagunça por outra. Disse que achou que meu marido seria um bom pai porque ele falava muito sobre a filha que tinha deixado para trás. O que é, honestamente, a frase mais distorcida que já ouvi. No início, ela ainda não queria levar o bebê de volta. Disse que não tinha dinheiro, nem espaço,
nem capacidade emocional. Meus sogros e, mais tarde, uma assistente social deixaram bem claro. O bebê não podia ficar com 2 idosos que já estavam no limite. Ou ela assumia a responsabilidade ou as coisas iam escalar para uma área legal que ela não ia conseguir controlar. Sob essa pressão, ela concordou em vir. Quando ela entrou na sala dos meus sogros pela primeira vez, foi como ver um fantasma e um espelho. Ela era mais nova que eu, mas o estresse tinha esculpido marcas no rosto dela. Olhou para o bebê como se ele fosse dela e de um estranho ao mesmo tempo. Ele estendeu a mão para ela depois de um momento hesitante, e algo nela a amoleceu. Eu estava lá, de lado, segurando uma caneca de café com as 2 mãos porque, senão, elas estariam tremendo. Ela não me olhou nos olhos. Eu não queria que olhasse. Ela pediu desculpas, eventualmente. Para meus sogros, principalmente. Por ter deixado o bebê com eles. Pelo caos. Não disse muito para mim. Apenas um "sinto muito" baixo, que cobria absolutamente nada e tudo ao mesmo tempo. Eu concordei com a cabeça porque o que mais havia para fazer? Nenhum de nós podia desfazer nada daquilo. Só podíamos mover as peças e tentar garantir que esse bebê não virasse outra vítima do egoísmo do meu marido. Ela levou o bebê com ela quando foi embora. Houve muita papelada, algumas audiências no tribunal. Todo um emaranhado de logística em que eu, honestamente, não me envolvi além de dar permissão para que meu nome fosse usado como alguém com informações sobre o histórico do pai. Voltei para minha vida. De volta ao trabalho, de volta aos horários da escola, de volta a fazer o jantar enquanto minha filha me contava sobre o dia dela. Na internet o barulho começou a diminuir. As pessoas passaram para o próximo escândalo. Alguns me mandaram mensagens privadas dizendo que sentiam muito por terem acreditado nele. Aquelas desculpas caíram como pedrinhas em um poço fundo. Disse: "Obrigada", porque é o que se faz. Mas isso não apagou o estrago. O serviço social me ligou algumas vezes depois disso, fazendo mais perguntas sobre o comportamento do meu marido, o histórico dele, como ele lidava com dinheiro, o jeito que ele tinha ido embora. Pelo visto, a mãe do bebê decidiu que queria correr atrás de pensão alimentícia. Não a culpei. Ela tinha feito escolhas terríveis, sim, mas agora estava tentando. Enquanto isso, em algum lugar por aí, meu marido provavelmente estava inventando outra história sobre ser vítima de mulheres cruéis e de um sistema injusto. Meses se passaram. Honestamente, naquele ponto, eu meio que esqueci que ele era uma pessoa que precisava comer e trabalhar e pagar aluguel. Na minha cabeça, ele era apenas esse problema flutuante, como uma nuvem de tempestade sempre no horizonte. Então, uma tarde, meu telefone tocou e descobri que ele finalmente tinha descoberto o que acontece quando você tenta fugir da papelada em um país que ama a papelada mais do que tudo. Pelo visto, para pagar por seu novo sumiço, ele tinha conseguido um emprego com o nome real de novo. Algum cargo chato de escritório, pelo que ouvi dizer. O negócio de conseguir um emprego com o nome real, quando há processos ativos com o seu CPF atrelado, é que o sistema percebe. O processo de pensão do bebê acusou o emprego dele. Uma notificação foi enviada. Datas de audiência foram marcadas. Ele não apareceu em nenhuma, porque é claro que não apareceu. Eventualmente, um juiz se cansou das faltas e emitiu um mandado. Ele foi parado por algo bobo. Um sinal de pare que ele ignorou. Uma luz de freio queimada. Seja o que for, o policial puxou os dados dele. Viu o mandado e pronto. Fiquei sabendo porque meus sogros me ligaram com as vozes tremendo. Eles tinham sido notificados como contatos de emergência. Ouvir que seu marido está sob custódia porque não se deu ao trabalho de aparecer no tribunal para falar sobre sustentar os filhos que abandonou é um daqueles momentos em que o universo para de fingir que é sutil. Meus sentimentos estavam uma bagunça. Por um lado, havia aquela satisfação feia e mesquinha, como se o universo tivesse finalmente puxado o freio de emergência de um trem que estava atropelando todos nós. Por outro lado, havia pavor. Eu sabia que minha filha ia ouvir falar disso. Sabia que ia abrir feridas que mal estavam cicatrizadas. Dito e feito, a notícia correu pela rádio peão das crianças. Algum pai mencionou algo perto de outra pessoa e, em dias, minha filha chegou em casa da escola com os ombros encolhidos e os olhos grandes demais. "O papai tá na cadeia?" Ela perguntou, parada na porta da cozinha segurando a mochila como um escudo. Fechei os olhos por um segundo. Depois contei a verdade para ela, em termos de criança. Que ele não tinha seguido as regras sobre cuidar das responsabilidades dele, que um juiz tinha dito que havia consequências, que ele estava em um lugar seguro, não estava ferido, mas não era livre para ir e vir como quisesse por enquanto. Ela ouviu, mordendo o lábio. Naquela noite ela teve pesadelos e fez xixi na cama pela primeira vez em muito tempo.
Lavei os lençóis no meio da noite enquanto ela dormia no sofá, com desenhos passando baixo para cobrir o som do meu choro silencioso. Ele foi solto eventualmente, claro. O sistema não foi feito para manter homens como ele presos por muito tempo. Ele fez algum tipo de acordo. Concordou com um plano de pagamentos estruturado para a pensão, não só para o bebê, mas para nossa filha também, assim que o caso foi ampliado. Sei disso porque, de repente, eu estava no radar de um jeito totalmente novo. Até aquele ponto, eu não tinha entrado formalmente com nada. Estava apenas sobrevivendo, pagando contas, criando nossa filha, dizendo a mim mesma que não precisava do dinheiro dele. Tinha muito orgulho misturado ali, se for honesta. Não queria ser a ex que arrastava ele para o tribunal, mesmo que ele merecesse cada dor de cabeça legal. Ver ele enfrentar consequências com o outro filho mexeu em algo dentro de mim. Uma mulher de um escritório de assistência jurídica sentou na minha frente um dia, em uma mesa simples, e abriu o jogo. Eu tinha o direito de pedir os atrasados. Pensão futura. Algo, qualquer coisa, que reconhecesse no papel que ele tinha uma responsabilidade financeira com o ser humano que ele ajudou a trazer ao mundo e depois abandonou. Ela me disse que isso não ia desfazer os anos em que lutei, mas podia fazer as coisas ficarem um pouco menos apertadas. Ela também disse algo que ficou gravado em mim. Isso não é sobre vingança. É sobre prestação de contas. Pensei no fundo de faculdade da minha filha. Em como trabalhei duro para construí-lo. No jeito que meus sogros tinham aberto mão da propriedade deles para que ela não fosse punida pelas escolhas do pai. No jeito que ele tinha gritado com eles sobre aquele dinheiro como se sempre tivesse sido dele por direito divino. Pensei em cada noite que passei acordada fazendo conta de cabeça com os números na minha conta bancária, tentando descobrir que conta podia ser paga um pouquinho atrasada sem que cortassem algum serviço. Então eu processei. O processo foi tão exaustivo e humilhante quanto você esperaria. Tive que reunir contra-cheques, extratos bancários, comprovantes de despesas, provas da ausência dele. Tive que explicar, várias e várias vezes, que não, ele não tinha enviado dinheiro, nem uma vez sequer, nem uma quantia simbólica, nem para aniversários ou feriados. Tive que sentar em uma sala de espera com outras mulheres em situações parecidas. Todas nós encarando nossos celulares e fingindo que não estávamos ouvindo os nomes umas das outras sendo chamados. Quando finalmente chegou nossa vez na frente do juiz, ele tentou cantar a mesma música. Falou sobre saúde mental, sobre estar sobrecarregado, sobre não conseguir encontrar trabalho fixo, sobre como a situação com o outro filho já o tinha deixado apertado financeiramente. Insinuou que eu estava confortável agora com a casa e a ajuda dos pais dele, como se isso cancelasse a obrigação dele. O juiz, felizmente, não pareceu impressionado. Apontou os anos de ausência, o registro do comportamento dele na internet, o rastro de faltas em audiências anteriores. Olhou para a minha pilha de documentos, depois para o meu marido e disse algo como: "Isso não é sobre punir você por ser um ser humano falho. É sobre aplicar suas responsabilidades como pai." Então ele colocou números no papel. Não foram números enormes. O sistema nunca faz eles serem enormes. Mas o suficiente para dizer oficialmente que meu marido devia algo. Para nossa filha. Para o bebê que ele tinha abandonado 2 vezes. O primeiro pagamento apareceu algumas semanas depois. Foi menor do que deveria ser porque tiraram uma parte para os atrasados devidos ao outro filho. Sentei à mesa da minha cozinha encarando o aviso de depósito no meu celular. Meu estômago embrulhou. Parte de mim queria rejeitar aquilo, devolver, provar que eu não precisava do dinheiro dele. Outra parte viu o nome da minha filha atrelado àquela conta e pensou nos futuros apartamentos que ela poderia alugar, nos livros que poderia comprar, nos aeroportos por onde poderia passar algum dia correndo atrás de uma vida que não fosse construída sobre o medo. Deixei o dinheiro lá. Os pagamentos nunca foram consistentes. Alguns meses chegam no prazo. Outros meses atrasam. Alguns meses não aparecem e depois vêm em dobro. Toda vez que vejo lembro que em algum lugar por aí ele está batendo ponto em algum emprego, provavelmente reclamando com os colegas sobre a ex-maluca e os tribunais injustos, enquanto o sistema silenciosamente drena um pedaço do salário dele e joga em uma conta com o nome da nossa filha. Eu não perdoo ele. Sei que as pessoas amam histórias onde a mulher encontra paz e deixa pra lá, e talvez até agradeça pela bagunça por tê-la feito mais forte. Mas não é o caso aqui. Eu segui em frente. É diferente. Construí uma vida para minha filha e para mim a partir dos destroços que ele deixou. Me apoiei nos meus pais e nos meus sogros e nos amigos que viram através do teatro dele na internet e ficaram do meu lado mesmo assim. Fui trabalhar mesmo quando meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Pintei paredes e pendurei cortinas e consertei torneiras pingando e descobri como preencher formulários que antes tinham o nome dele.
Minha filha está mais velha agora. Ela sabe mais do que eu gostaria. Crianças sempre sabem. Ela lembra da noite em que abri a porta e encontrei ele parado lá com aquele carrinho. Lembra do jeito que meu corpo ficou rígido. Do jeito que minha voz mudou. Sabe que ele tem outro filho por aí em algum lugar. Sabe que ele foi embora de novo. Sabe que às vezes aparece um dinheiro que tem o nome dele em letras miúdas em um extrato. Ela também sabe que o avô dela nunca faltou a uma apresentação na escola, que a avó dela sempre atende o telefone no primeiro toque, que meu pai ensinou ela a andar de bicicleta no estacionamento do nosso primeiro aluguelzinho. Ela me perguntou uma vez se eu me arrependia de algo. Não com essas palavras. Exatamente. Ela disse: se você pudesse voltar atrás e não casar com o papai, você voltaria? Disse a ela a verdade. Que me arrependo do jeito que me anulei por ele. Do jeito que ignorei meus próprios instintos. Do jeito que deixei ele falar por cima do meu medo e da minha dúvida e da minha raiva até eu não conseguir mais me ouvir. Disse que mudaria isso se pudesse. Mas que não mudaria ela. Ela é a única coisa que saiu de tudo isso que é pura e boa. Se eu tivesse que passar pelo inferno para ter ela, então tudo bem. Eu ainda a escolheria do outro lado. Às vezes, quando a casa está quieta e meu cérebro tenta me arrastar de volta para memórias antigas, ainda tenho flashes. O som daquela primeira caixa postal que nunca veio, as luzes fluorescentes no necrotério, o peso dos panfletos na minha mão, a cara dos meus sogros quando me contaram sobre o dinheiro, o toque dos dedos pequenos da minha filha cravando no meu braço quando ela viu o pai na nossa varanda de novo pela última vez. Também tenho outros flashes agora. Minha filha rindo com meu pai por causa de alguma piada interna boba. Minha mãe ensinando ela a fazer uma receita que passou por gerações. Meus sogros sentados no meu sofá na minha casa nova, vendo ela abrir presentes com os olhos brilhantes e suaves ao mesmo tempo. Pequenas cenas de uma vida que não é a que eu planejei, mas que ainda é uma vida. Ainda é nossa. Se há uma lição em tudo isso, não é algo bonitinho que cabe em uma foto com pôr do sol atrás. É algo bagunçado e desconfortável. É isto. Às vezes a pessoa que explode sua vida nunca melhora. Ela não tem um arco de redenção. Ela não volta com flores e um pedido de desculpas sincero, e um emprego novo, e um terapeuta, e a promessa de consertar tudo. Às vezes ela só continua sendo exatamente quem é, e a única coisa que você pode fazer é parar de ficar onde os destroços vão cair. Eu parei de ficar lá. Não sei onde ele está agora. Ouço boatos, que está trabalhando em algum lugar novo, que está contando para as pessoas uma versão nova da nossa história onde ele tem menos culpa, que ainda reclama do dinheiro das mulheres ingratas que arruinaram a vida dele. Talvez algumas pessoas acreditem nele. Talvez outras não. Não importa mais. Na verdade, o que importa é que minha filha e eu estamos aqui, que tem um teto sobre nossas cabeças e comida na nossa mesa e pessoas em nossas vidas que aparecem quando dizem que vão aparecer, que quando a luz da varanda acende à noite é porque eu apertei o interruptor, que quando alguém bate na minha porta agora, meu primeiro pensamento não é, será a polícia? Ou, será um fantasma? Será que minha amiga passou aqui? Ou, será uma encomenda que esqueci que pedi? O medo não sumiu todo. Ainda dou um pulo quando aparecem números desconhecidos no meu celular. Ainda fico tensa quando vejo um carro que parece o que ele costumava dirigir. Ainda tenho uma pasta nos meus e-mails com cada documento legal, cada ordem, cada confirmação, porque uma parte de mim está sempre pronta para provar, de novo, o que ele fez e o que eu sobrevivi. Mas também tenho outra coisa agora. Um tipo de estabilidade silenciosa, chata e linda que eu achava que só as outras pessoas tinham. Noites em que o maior drama é minha filha se recusando a colocar o prato na pia. Manhãs em que bebo meu café enquanto o sol nasce e ninguém está desaparecido. Feriados onde a única tensão é se o acompanhamento da minha mãe vai ficar bom. Um futuro que parece que pertence a nós, não ao caos dele. Ele pode continuar fugindo de si mesmo se quiser. O sistema vai continuar alcançando ele de pequenas formas, mordendo o salário dele, puxando ele de volta para as salas de tribunal, lembrando ele no papel das vidas que ele tentou abandonar. Isso é entre ele e qualquer consciência que lhe reste. Eu cansei de caçar fantasmas. Vivo com os vivos agora. Vivo com as pessoas que atenderam quando liguei na pior noite da minha vida. E continuaram atendendo, várias e várias vezes. Mesmo quando a história ficou mais bagunçada e feia e complicada do que qualquer um de nós queria. A chuva ainda vem às vezes. O tempo ruim ainda invade meus dias quando menos espero. Mas aprendi a fechar as janelas, a enrolar os tapetes, a aguentar firme até passar. Aprendi que tenho permissão para trancar minha porta, literal e metaforicamente.
mesmo quando alguém do outro lado está batendo e chorando e me dizendo que mudou. Posso amar minha filha ferozmente, respeitar o luto dos meus sogros, agradecer a ajuda dos meus pais e, ainda assim, manter aquela tranca bem firme quando se trata dele. Isso não é amargura. Isso é sobrevivência. É assim que se parece quando uma mulher finalmente percebe que não precisa se incendiar para manter um homem aquecido. Não importa quantas histórias ele conte sobre o frio. E porque a vida não vira um filme magicamente só porque você sobreviveu a algo enorme, a parte seguinte não foi nenhum capítulo novo e dramático. Foi muito trabalho duro e chato, com pequenos bolsões de drama silencioso espalhados. Do tipo que ninguém posta porque não rende muitas curtidas. Teve aquela vez em que uma mulher do meu antigo centro comunitário me encurralou no corredor dos cereais e disse, com aquela vozinha doce e falsa, que esperava que eu estivesse aproveitando a casa que os pais dele pagaram. Senti o sangue subir para o rosto. Por um segundo, me imaginei despejando a história toda em cima dela ali mesmo entre a aveia e a mistura para panqueca. Em vez disso, respirei fundo e disse, com muita calma, que o futuro da neta deles não era da conta dela. Depois peguei meu cereal e saí andando. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase derrubei a caixa, mas minha filha, que estava comigo, deslizou a mão na minha e apertou. Mais tarde naquela noite ela me disse que estava orgulhosa de mim por não ter gritado. Eu ri porque, se ela tivesse visto o discurso dentro da minha cabeça, saberia o quanto eu estive perto. Houve noites em que a solidão pesava, quando a casa estava quieta e o único som era o zumbido da máquina de lavar louça, e eu me pegava olhando para a cadeira vazia à minha frente na mesa. Não porque eu sentisse falta dele, exatamente, mas porque meu cérebro ainda estava programado para ter outro adulto ali. Comecei a convidar meus pais mais vezes para jantar, ou minha amiga do trabalho que adorava falar do próprio ex problemático. Sentávamos na minha mesinha, comíamos macarrão em tigelas lascadas e ríamos até chorar de coisas que antes achávamos aceitáveis em relacionamentos. Houve eventos escolares também. Esses batiam diferente. Sentar em um ginásio lotado enquanto as crianças cantavam desafinado e seguravam artes de cartolina com fios de cola ainda pendurados. Eu escaneava a sala automaticamente, uma parte antiga do meu sistema nervoso procurando o rosto dele mesmo sabendo que ele não estaria lá. Meus pais vinham. Meus sogros vinham quando podiam. Minha filha acenava pra gente lá do palco como se fôssemos o mundo inteiro dela. Naqueles momentos, por aquela meia hora ou o que fosse, a história era simples de novo. Apenas uma criança e sua pequena torcida. Depois a escola mandava para casa formulários de atualização de contato de emergência, e lá estava de novo. A linha em branco dele me encarando. No início, eu deixava como pai sem número, como um espaço reservado para um fantasma. Eventualmente, depois de ver o pessoal da escola franzindo o olho para aquele espaço vazio tantas vezes, risquei tudo e escrevi ver a voz. Parecia apagar algo e corrigir ao mesmo tempo. Meus sogros carregavam o próprio luto silencioso. Minha sogra ainda mantinha uma foto dele emoldurada em uma prateleira, mas com o tempo, mais fotos da nossa filha foram se amontoando em volta. Às vezes eu pegava ela olhando para aquela foto antiga com lágrimas nos olhos e sabia que ela estava de luto não apenas pelo homem que ele se tornou, mas pelo menino que ele costumava ser. Aquele que eu nunca conheci. Nunca chegamos a falar disso diretamente. Em vez disso, trocávamos gentilezas práticas. Eu consertava coisas na casa deles que eles não alcançavam. Eles traziam sopa quando minha filha ficava doente. Nós nos segurávamos sem dissecar cada sentimento como se estivéssemos em algum tipo de grupo de apoio. O trabalho foi deixando de ser o lugar para onde me arrasto enquanto minha vida pega fogo, para ser o lugar onde vou por algumas horas por dia, onde ninguém espera que eu fale da minha tragédia pessoal. Uma mulher no meu escritório que antes me olhava com pena, começou a me convidar para almoçar. Não para me interrogar sobre a situação, mas para fofocar sobre o chefe e reclamar da impressora. Pode não parecer muito, mas quando sua identidade foi resumida a aquela do marido desaparecido, ser tratada como uma pessoa inteira de novo parece oxigênio. Fiz pequenas mudanças também. Mudei a rota que eu fazia para casa, para não ter que passar por certas ruas que me davam um soco no estômago. Empacotei as últimas camisetas velhas dele e entreguei em um centro de doação a algumas cidades de distância para não correr o risco de ver algum estranho usando uma no posto de gasolina. Passei pelas minhas redes sociais e silenciosamente removi as pessoas que tinham caído matando quando ele fazia os postezinhos de vítima dele. Sem barraco, sem textão. Apenas uma limpeza digital. Clique. Sumiu. Sanidade salva.
De vez em quando, o nome dele aparecia de novo. Alguém mencionava ter visto ele em algum lugar, ou eu recebia um envelope branco e fino com alguma atualização nova sobre os pagamentos ou um pequeno ajuste judicial. Nas primeiras vezes, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abrir a correspondência. Depois de um tempo, virou apenas mais um item chato da vida adulta, como uma conta. Eu via se tinha algo importante, guardava na minha pasta que não parava de crescer e seguia em frente. Não que eu nunca tenha tido recaídas. Tinha noites em que eu ficava acordada repassando tudo e ficava com raiva de novo, até de pessoas que tinham tentado ajudar. Pensava nos primeiros dias do nosso casamento, antes de tudo rachar, e me perguntava onde exatamente estava a linha entre problemas normais de relacionamento e o momento em que ele começou a se tornar o homem que conseguiria ir embora sem dizer nada. É tentador voltar na mente e tentar achar o primeiro sinal de alerta, aquele que você poderia ter cortado se fosse um pouco mais corajosa, um pouco menos apaixonada pela ideia da sua própria vida. Mas foi aqui que eu cheguei, depois de muitas e muitas madrugadas pensando demais. Não posso voltar e consertar a eu do passado. Só posso honrá-la não jogando ela aos leões agora. Ela fez o melhor que pôde com o que sabia. Eu sei mais agora. Esse é o ponto. Então comecei a me permitir querer coisas de novo. Nada de loucura. Não decidi de repente largar o emprego e me mudar para o outro lado do país nem nada disso. Foram coisas menores no início. Fazer um curso de fim de semana de algo que eu gostava, não algo prático. Comprar uma vela que cheirava bem sem conferir 3 vezes se estava na promoção. Dizer sim quando uma colega me convidou para uma noite de pintura, mesmo eu tendo certeza de que a minha versão ia parecer algo que uma criança fez de olhos fechados. Também tinha toda aquela pergunta: será que vou namorar de novo? Flutuando como um balão irritante que eu não pedi. As pessoas amam perguntar isso a propósito. Como se o romance fosse a prova final que você tem que passar depois de uma separação para provar que está curada de verdade. Minha resposta, por muito tempo, foi um não bem firme. Não porque eu odiasse todos os homens nem nada dramático assim, mas porque eu genuinamente não tinha energia para dividir meu armário, meu sofá ou minha capacidade emocional com mais ninguém. Com o tempo, esse não amoleceu para um não agora. E também, se eu algum dia fizer isso de novo, ele vai ter que passar por uma régua muito alta. Não sei se vou chegar lá. Se chegar, vai ser nos meus termos. Não vai ter segundas vidas secretas, nem celulares sumidos misteriosos, nem homens que tratam a honestidade como um favor que fazem quando convém. O que eu assumi de compromisso, totalmente, foi ser honesta com a minha filha de formas apropriadas para a idade dela. Conforme ela crescia, as perguntas mudavam. Quando ela era pequena, era: o papai vai voltar. Depois virou: eu fiz algo errado. Agora é mais: por que algumas pessoas ainda acreditam no lado dele quando têm provas de que ele está mentindo? Essa é difícil. Digo a ela que a verdade nem sempre ganha o concurso de popularidade de primeira. Digo que as pessoas se apegam a histórias que as fazem se sentir confortáveis, mesmo quando os fatos furam elas. Digo que nosso trabalho é viver de um jeito que a gente consiga dormir à noite, não ganhar discussões com estranhos. Também digo a ela que as escolhas do pai dela não são um reflexo do valor dela. Várias e várias vezes, em palavras diferentes, em momentos diferentes. Quando ela vai mal em uma prova, quando uma amiga magoa ela, quando ela se olha no espelho e faz careta para alguma mudança nova no corpo de mocinha. Repito tanto que às vezes pego ela dizendo uma versão disso para si mesma no espelho do corredor antes da escola, e tenho que entrar no banheiro por um segundo para ela não me ver chorando. Meus pais mudaram comigo de formas silenciosas. Minha mãe parou de falar comigo como se eu fosse desabar a qualquer momento. E, uma noite na mesa da minha cozinha, ela realmente me pediu desculpas. Admitiu que no início tinha tentado justificar o que ele fez, culpando o estresse ou dizendo que talvez eu tivesse sido dura demais com ele, porque a ideia de que ele simplesmente escolheu ir embora era demais para encarar. Ouvir ela dizer isso soltou algo em mim. Meu pai não fazia discursos, mas começou a me tratar como igual em vez de uma criança que ele precisava resgatar. Trazendo a caixa de ferramentas dele, comendo na minha mesa, me dizendo daquele jeito calmo que eu era forte. Meus sogros despejaram o amor deles na nossa filha em vez de defender o filho. Eles viraram os avós que sentam em cadeiras duras em salas lotadas e batem as palmas mais fortes. Mandam cartões com alguns dólares para a poupança dela e bilhetes que dizem para o seu futuro. Eles não podem desfazer o que ele fez, mas estão claramente do lado dela. Por fora, nossa vida parece chata agora. A maioria das noites é dever de casa na mesa, louça na pia, minha filha discutindo sobre a hora de dormir.
Nos fins de semana, vemos a família ou ficamos em casa vendo um filme que já conhecemos de cor. Sem grandes dramas, sem ligações para a polícia, sem posts sobre mim correndo como fofoca. Apenas dias em que ninguém some e ninguém transforma nossa vida em espetáculo. Ainda fico tensa quando aparece um número desconhecido ou quando vejo um carro que parece o dele, mas o medo não trava mais na minha garganta como antes. Ele passa. Ele pode contar a versão da história que quiser. Cansei de viver em função de um homem que deu as costas para a própria filha. Então é aqui que estou agora. Em uma casa pequena, com uma criança que sabe que é amada, com uma família que aparece, com uma luz de varanda que eu mesma acendo antes de trancar a porta à noite. Se ele aparecer lá de novo, não serei a mulher que derruba as chaves. Serei aquela que mantém a tranca entre nós e protege a vida que minha filha e eu construímos da bagunça que ele deixou. Pela primeira vez em muito tempo, isso parece ser o suficiente.